E a gente segue acompanhando a repercussão do julgamento do Bolsonaro e ele ter se tornado réu, como a gente disse, algo histórico que aconteceu ontem, histórico pelo sentido de que é a primeira vez que um ex-presidente da República se torna réu nessa maneira de uma tentativa de golpe. Isso tem uma repercussão muito forte também nos Estados Unidos, porque a gente vê o filho, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, articulando lá para conseguir, de certa maneira, salvar o pai aqui de uma condenação. É algo que é quase impossível de acontecer, no entanto, há uma pressão que possa ser feita à vida dos Estados Unidos. O Jamil Chad vai chegando por aqui para nos contar sobre a repercussão lá nos Estados Unidos. Olha lá, ele já está aqui presente. E aí, Jamil, como é que a notícia de que Bolsonaro se tornou réu chegou aí nos Estados Unidos? Bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Olha, tem várias, vamos dizer assim, desembarques dessa notícia aqui, né? Entre os defensores da democracia, os acadêmicos, progressistas, entre aqueles que, obviamente, acompanham o Brasil com muita preocupação, justamente no que se refere a um eventual colapso, ou pelo menos ruptura democrática, que foi, obviamente, o que todo o indiciamento apontou. É curioso, porque o Brasil é visto com uma pitada de ciúme. Por que ciúme? Porque eles não conseguiram fazer isso aqui no 6 de janeiro, né? Não houve nenhum tipo de interrupção, vamos dizer assim, de um movimento com linhas autoritárias aqui nos Estados Unidos. Tanto assim que, claro, todos aqueles do 6 de janeiro, todas aquelas 1.400 pessoas do 6 de janeiro, da invasão do Capitólio, foram perdoados, inclusive alguns deles já estão indicando que vão se lançar a candidatos para deputados. Então, é obviamente uma história muito diferente que o Brasil está contando. E ela chega com muita força nesse sentido. Né? Qual o grande interesse, Fabiola? Saber como uma democracia, com as suas instituições, lida com autoridades que, no poder, tentaram desmontar essas próprias instituições. Então, é disso, basicamente, que nós estamos falando quando o tema Brasil é transportado aqui para o exterior. Então, eu senti uma pitada, uma invejinha, né? Ele falou, puxa, olha lá, há caminhos para lidar com isso dentro, vamos dizer assim, do Estado de Direito. Isso ficou claro em algumas reportagens, inclusive o New York Times, se eu não me engano, coloca de uma forma, não com essas palavras, obviamente, mas com um certo, olha só o que estão fazendo lá, né? Basicamente, nesse sentido. Agora, no governo americano é curioso, porque nós temos informações, inclusive, de dentro, basicamente, do governo americano, de que sim, existe uma avaliação de que a eleição de 2026 no Brasil ela é estratégica para os interesses do movimento ultraconservador, inclusive para o interesse de Donald Trump nessa tentativa que ele faz de reconstruir ou construir uma nova ordem internacional. Então, a eleição no Brasil é fundamental para os interesses americanos e para os interesses da extrema-direita. Mas, pelo menos por enquanto, isso é a mensagem que foi passada ontem pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, a opção, pelo menos neste momento, é pelo silêncio, pelo menos o silêncio formal do Departamento de Estado. Vamos ver aí se aqueles outros canais, não tão informais assim como Elon Musk e a base mais radical do trumpismo, se ela não vai se pronunciar nas próximas horas sobre o acontecido, os acontecimentos no Brasil. Silêncio não é muito o caminho de Trump, né? Alguns entendem que ele não dá tanta importância assim a Bolsonaro como o Bolsonaro acha que ele dá, né, a ele. Mas vamos aguardar os próximos passos. Jamil, como você falou, essa situação do Bolsonaro é estratégica não para o Brasil em si, ou a relação entre Estados Unidos e Brasil, mas com os objetivos de Trump no mundo, né, em as suas ideologias avançarem e ganharem mais força.